que o que eu vou explicar para você talvez não seja do seu agrado, porque você tem uma crença popular na imortalidade natural da alma. Mas eu queria que você tivesse o coração aberto para que eu vou lhe apresentar biblicamente, se obviamente você é uma pessoa que dá crédito à Bíblia. A Bíblia apresenta uma visão diferente do que acontece com o ser humano após a morte. Primeiro de tudo, a Bíblia trata a morte como uma inimiga da humanidade. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 54, diz assim, quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. A Bíblia diz que um dia a morte será definitivamente destruída. A morte não é uma amiga que possa, por exemplo, possibilitar com que você e eu estejamos num plano superior. A Bíblia apresenta a morte como um inimigo que Deus tem que destruir para que as pessoas possam tornar a viver. Quando você vai para o relato de Gênesis, você percebe que a morte passou a existir como resultado do pecado, de uma alienação, de um afastamento de Deus, que é a fonte de vida. E logo que Adão pecou, e tornou-se mortal, no verso 19 de Gênesis 3, é dito assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Deus não prometeu para Adão que ao Adão morrer, o seu espírito ou alma iria para um plano superior ou um plano inferior, que seria o inferno, de acordo com alguns. Pelo contrário, Deus ensinou para Adão que logo após a morte, ele iria voltar para o pó da terra, que é de onde Deus fez a estrutura, Deus fez o corpo humano. E para tornar isso ainda mais claro para nós, aqui nos versos 22 e 23, para reforçar que o ser humano não possui uma parte dele imortal depois da morte, diz o texto de Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Se Adão foi privado da árvore da vida justamente para não ser imortal, é óbvio que à luz da Bíblia o ser humano é mortal. Não podemos dizer que a árvore da vida era para dar imortalidade apenas para o corpo. Não, era para dar imortalidade para o ser integral. Quando nossos primeiros pais são privados da árvore da vida, você e eu também o somos. Fomos privados também da árvore da vida. E por isso que Romanos 6,23 diz que o salário de todo pecador é a morte, a degeneração e depois a morte. Se você ler Apocalipse 22:2, ali é dito que após a volta de Jesus Cristo, os justos ressuscitados comerão novamente da árvore da vida que Deus havia privado o ser humano lá no Jardim do Éden. Será estar na presença de Deus, entrar em íntima comunhão com a fonte de vida que é Deus e o comer dessa árvore da vida que possibilitará o ser humano voltar a ser eterno. Então, não há margem na Bíblia para a crença de que é possível estar consciente após a morte. Primeiro, porque o ser humano foi privado da árvore da vida. Segundo, a Deus não prometeu que o homem iria para um plano superior, mas para o pó da terra. E terceiro, a Bíblia ensina
que a morte é um estado de inconsciência até o dia da ressurreição. Você vai ver muitos textos sobre isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas eu vou ler apenas um agora, para irmos para outras perguntas. E com certeza eu creio que esses textos vão estimular você a continuar estudando este assunto e entendendo-o biblicamente. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, eu vou ler do 13 ao 18. Diz assim, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Veja, aqui é usada a metáfora do sono para demonstrar também o estado da pessoa durante a morte. Diz que as pessoas mortas estão dormindo. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Aqui ele está dando uma garantia. Se Jesus morreu e ressurgiu, aqueles que morreram em Cristo também vão ressurgir. Ele está dizendo o seguinte, a morte é um sono, é um descanso, mas não é o fim de tudo. Cristo venceu a morte e adquiriu o direito legal de dar a vida eterna a todo aquele que crer na morte e ressurreição de Cristo. E aí ele continua. Verso 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Veja, dormem novamente, viu? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. E aí o verso 18, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Você percebeu a sequência? Primeiro, Paulo diz que os mortos estão dormindo. Segundo, ele diz que a morte e ressurreição de Cristo é a certeza da ressurreição dos mortos. Terceiro, ele indica que quando Cristo voltar, os mortos serão ressuscitados, os vivos transformados. E quarto, todos irão para o céu juntos. A Bíblia não ensina que os mortos já estão num plano superior ou num plano inferior. A Bíblia ensina que os mortos ressuscitados irão para o céu junto com os vivos transformados. E para finalizar, no verso 18, Paulo diz assim, consolem-se uns aos outros com essas palavras. O verdadeiro consolo está na doutrina bíblica da ressurreição. Deus não quer que você busque consolo na doutrina espírita, que ensina a consciência após a morte, porque não é uma doutrina bíblica. Deus não quer que você busque consolo na doutrina cristã misturada com o espiritismo, quando ensina que a pessoa, quando morre, ou vai para o céu, ou para o purgatório, ou para algum lugar intermediário para o inferno. Não. Deus quer que você busque conforto na doutrina da ressurreição. Por quê? Porque esta é a verdade. Esta será a maneira de Deus trazer os mortos à existência novamente. E o fato de nós sabermos que os entes queridos estão descansando é muito mais consolador do que se soubéssemos que eles estão inconscientes, sofrendo juntamente com o nosso sofrimento aqui nessa terra. Então, meu amigo telespectador e ouvinte, vá à Bíblia, busque na palavra de Deus o conforto e tenha certeza que se Cristo morreu e ressuscitou e hoje está lá no céu, essa é a garantia da vitória dele sobre a morte. E por isso João 11:25 vai se cumprir perfeitamente na vida dos justos. Diz assim, Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim ainda que morra, viverá. E em João 6:40 ele complementa dizendo que vai ressuscitar essas pessoas no último dia. Então essa é a doutrina bíblica. Sei que você aprendeu de forma diferente na sua igreja ou dentro do seu contexto social, mas vá à Bíblia e você vai, com a ajuda de Deus,
mudar a sua crença para uma crença melhor, porque é a verdade ensinada por Deus.